Olá, mais uma vez com vocês o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, psicóloga, e quero trazer para vocês informações sobre a psico-oncologia, falando um pouco da questão do câncer, da qualidade de vida, mesmo estando doente, que a gente pode conquistar, e outras informações que são bastante importantes para quem está fazendo o diagnóstico, para quem está desenvolvendo um tratamento de longo prazo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o programa Simonton e como colocá-lo em funcionamento. Muitas vezes nós nos referimos ao programa e agora nós vamos falar todas as etapas do programa para você ver como que funciona e depois nós vamos falar um pouquinho de cada etapa dele. Lembrando que este programa Simonton está no livro Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. E é um livro bastante lido, bastante reconhecido e bastante recomendado para quem tem uma doença crônica e não só o câncer. Então nós vamos fazer um resumo desse processo com a finalidade de ajudá-los a manter a saúde e enfrentar uma doença tão complicada quanto o câncer. Lembrando que o programa tem uma abordagem holística. Ele contempla os aspectos físicos, os sintomas, a questão da atitude emocional. Vamos trabalhar também com crenças, ele tem uma boa parte que nós vamos discutir o que é crença, se elas são boas, se não são. A habilidade de se recuperar, porque muitas vezes nós nunca passamos por uma doença difícil, então como é essa habilidade de se recuperar na nossa vida? E a capacidade de resolver problemas emocionais e, evidentemente, soluções que nós precisamos buscar quando estamos doentes. O primeiro passo é nós pensarmos com relação à nossa participação na saúde ou na doença. Neste momento, se você está enfrentando o câncer, você está participando da doença. É meio estranho falar isso, né? Nós participarmos da doença. Sem dúvida nenhuma, se você tiver a oportunidade de ler o livro, essa parte está no capítulo 9, Com a Vida de Novo. Então nós vamos trabalhar a questão de identificar qual é a maneira que nós participamos da doença. Quais foram as situações de estresse entre 6 e 18 meses antes do aparecimento do diagnóstico ou do primeiro sintoma que possivelmente nós tivemos. Os comportamentos que devem ser mudados em função, né, do nosso estresse, como nós reagimos, se esse é um estresse que eu posso eliminar da minha vida, provavelmente não. Então eu vou ter que aprender a lidar com ele, porque certamente ele vai se apresentar novamente na nossa vida. E aí nós temos que ter uma nova maneira de trabalhar com estresse. No capítulo 10, nós vamos focar a questão dos benefícios da doença. Na nossa sociedade, hoje nós temos uma cultura de produtividade ligada ao sucesso. E quando nós não respondemos a isso, à sociedade, ao grupo no qual vivemos, isso pode trazer alguns problemas. Então, por exemplo, se eu tenho uma família que realmente tem advogados, tem médicos, e eu me sinto na obrigação também de ser um profissional de sucesso, mas isso, na verdade, não me traz nenhuma felicidade. Como é que eu vou dizer isso para minha família? Talvez se eu adoecer eu não precise dizer nada e as pessoas deixam de me cobrar. Então, isso é um benefício que a doença me traz. São todas aquelas questões que me protegem daquilo que eu não gostaria de fazer. Nos benefícios da doença nós vamos trabalhar também a questão de cuidar-se emocionalmente, né? Isso é uma novidade hoje na nossa vida. A gente cuida do corpo, a gente cuida se tiver uma doença, a gente confia no médico porque ele vai dar uma medicação para desaparecer aquele sintoma. Mas dificilmente nós pensamos nas questões emocionais. Então, provavelmente você pode até ter alguns sintomas e nem perceber o aviso que o corpo deu. E que emoção está atrelada a esse sintoma que você está sentindo. Por exemplo, uma forte dor de cabeça, uma enxaqueca, normalmente a gente diz, eu comi alguma coisa que fez mal, ou eu estou estressado, e aí não dormi bem, mas dificilmente a gente percebe que há uma emoção por trás desse sintoma. Então, neste capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre qual é a vantagem que eu tenho de estar doente. Muitas vezes a gente não sabe como pedir amor, como pedir carinho,
talvez a doença traga isso junto. Pedir ajuda também, talvez eu não saiba como pedir. Então, naturalmente, se eu estiver doente, o médico vai me ajudar, o enfermeiro, a família, a esposa, o filho e assim por diante. Muitas vezes a gente não sabe nem como expressar a nossa tristeza. E a doença nos dá a permissão para expressar a nossa tristeza. Também a doença acaba sendo uma desculpa bem viável para a gente deixar de fazer aquelas coisas que a gente não gosta muito de fazer, mas não tem coragem de falar. Então, isso é algumas dicas, né, dos benefícios da doença. Evidentemente, para cada pessoa é diferente. Então, nós vamos trabalhar talvez um programa inteirinho com relação a benefícios da doença. No capítulo 11, ele versa sobre a questão de relaxar e visualizar a cura. As visualizações são técnicas bastante poderosas hoje em dia e bastante conhecidas, principalmente fora do Brasil. Aqui no Brasil nós não utilizamos tanto. Por que relaxar? Porque normalmente quando nós estamos com uma doença grave, nós estamos muito distante do corpo. Ao relaxar, a gente começa a entrar em contato com o corpo. Então, é fundamental, antes de qualquer visualização, você aprender a relaxar. Aprender a perceber quais são os pontos de tensão no seu corpo, né? Alguns pontos são mais frágeis, às vezes o maxilar, os ombros, o pescoço, a testa e assim por diante. Talvez eu nem perceba que eu estou tensa nessas áreas. E o relaxamento ajuda a gente a perceber o que o corpo está dizendo. Então, são ferramentas muito importantes para criar e reforçar as convicções, principalmente de curas. O relaxamento, ele quebra o ciclo, tensão e medo que toda doença, principalmente as doenças graves, provocam. Ele elimina a tensão física e você pode treinar muitas vezes ao longo do dia para ter esse relaxamento muscular, para que o seu corpo volte a funcionar normalmente. Ele também prepara para o processo de visualização, deixando a sua mente um pouco mais focada para aquilo que nós viremos a seguir. O processo de visualização, ele vai trabalhar com mudanças bastante positivas, porque na negativa nós estamos cheios. Por exemplo, a gente tem crenças com relação ao câncer, que é uma doença grave, uma doença complicada e que talvez nos leve à morte. Será? Talvez nós estejamos enganados. Então, a visualização ela vai ajudar a gente a se conectar com a cura ou facilitar aquela cura que você já está buscando. O processo de visualização também traz uma autodescoberta, né? Muitas coisas que você não sabe a seu respeito. Visualizar a cura do câncer e de outras doenças também pode ser realizado pelas visualizações e muito mais, né? Coisas, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego, eu posso visualizar para que essa entrevista dê certo. Na verdade, a nossa energia ela vai para onde a nossa mente vai. Então, a visualização é uma ferramenta poderosa para nos ajudar, tanto doente quanto nós estamos saudáveis. Vamos falar um pouquinho do valor das imagens mentais positivas, porque as negativas eu sei que você já está muito bem treinado e sabe fazer muito bem isso. Elas são símbolos de imagens mentais que vão nos ajudar a identificar as crenças que você tem. Talvez você nem tenha ideia das crenças que você tem sobre diversas coisas na sua vida. A visualização é uma maneira de entrar em contato com isso. E como criar imagens mais eficientes para lutar contra qualquer tipo de doença, até um simples resfriado. Eu já faço há muito tempo essa visualização e quando eu noto que, por exemplo, eu tenho um vírus de gripe no meu corpo, imediatamente eu começo a fazer a visualização e raramente eu passo de um dia gripada. Normalmente eu consigo conectar o meu sistema imunológico e fazer essa prevenção no meu corpo. E é através da visualização que eu aprendi e eu vou ensinar isso a você. Outra coisa importante no capítulo 13 é superando os ressentimentos. Certamente todos nós temos muitos ressentimentos. Então nós vamos trabalhar especificamente com essa área do ressentimento. Então, no capítulo 13 do livro, que é essa parte de superando o ressentimento, nós vamos trabalhar com essa questão do estresse e tensão por dificuldade de expressar sentimentos negativos. Todo mundo tem essa dificuldade,
né? Então, mulheres têm uma maior dificuldade, por exemplo, de expressar raiva. Nós fomos educadas para sermos delicadas, para falarmos baixo e assim por diante. Como o homem também foi educado para não demonstrar afeto, para não demonstrar medo e assim por diante. Então nós temos uma série de sentimentos que vão gerando esse estresse, essa tensão, porque nós não conseguimos expressá-lo. Então, neste capítulo de superar ressentimentos, a gente vai entrar em contato um pouco disso. Nós vamos aprender a liberar o passado e superar qualquer problema com ressentimento que a gente teve com alguma pessoa, com alguma situação da nossa vida. Nós vamos compreender e liberar tudo isso. No capítulo 14 do livro, o tema é criar o futuro, estabelecer objetivos. Então, quando nós temos um diagnóstico de câncer, evidentemente nós ficamos condicionados àquele tratamento, às coisas que precisamos fazer, e é de médio e muitas vezes de longo prazo. Então, nós ficamos muito perdidos nesse período, porque deixamos a nossa vida pessoal de lado neste momento, às vezes o nosso trabalho. E isso diminui bastante a qualidade de vida. Então, nós precisamos fortalecer a vontade de viver, criando objetivos de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, e fazer coisas que nos dão prazer, ainda que sejam coisas profissionais, coisas que talvez eu sempre tenha sonhado de fazer e não fiz, coisas que ainda planejei, mas ainda não consegui fazer. Enfim, nós vamos trabalhar com esse planejamento futuro de prazo rápido, de médio e de longo prazo, para que a vida tenha mais sentido e prazer. No capítulo 15, o tema é guia mental para a saúde. Então, nós vamos acordar, através da visualização, a nossa sabedoria interna, o nosso médico, o nosso curador interno. E ele também é um educador da nossa personalidade. É uma fase muito interessante de vivenciar, de conectar com esse guia. E muitas vezes a gente pode usar até uma visualização de um animal para ser esse guia, e acaba sendo muito divertido e prazeroso conectar essa parte nossa que fica esquecida. E neste momento será muito importante. No capítulo 16, a gente vai aprender como lidar com a dor, porque certamente em algum momento você vai ter que enfrentar dor. E a gente também precisa imaginar ou parar de pensar que é só o medicamento que tira a dor. Então veja, toda vez que nós estamos tensos, né, a dor aumenta, porque todos os músculos estão rígidos, os nervos também. Então o relaxamento, a visualização ajuda a fazer isso. E existem outros processos psíquicos que nos ajudam a diminuir a dor, a controlar a dor e também o medo. Talvez a gente tenha mais medo do que dor. Então a gente tem medo de sentir a dor, o medo do que será o nosso futuro. Então, lidar com a dor é uma coisa muito importante, através de visualização, de respiração, para que a gente possa diminuir a tensão. Podemos usar também meditação. Existem inúmeras técnicas que podem ser usadas para controle de dor. São bastante interessantes. Isso pode servir tanto para uma doença grave como para qualquer outra situação da nossa vida. Existe um capítulo específico só para exercícios físicos, né? A gente precisa repensar essa questão dos exercícios físicos. Evidentemente, de acordo com a condição de cada paciente. Talvez na nossa vida, antes de adoecermos, não tínhamos pensado sobre isso, mas uma pequena atividade física pode trazer uma melhora para o nosso corpo. Ele vai liberar alguns hormônios de bem-estar, além do que eu não posso passar o tempo todo sentada numa poltrona ou numa cama, porque isso vai enfraquecer os meus músculos. Então eu preciso fazer alguma coisa em relação à atividade física para liberar essas tensões, para movimentarmos a nossa mente, porque uma mente focada na doença e um corpo parado certamente vão trazer mais dor e maiores preocupações. Então, exercícios físicos adequados para cada situação. No capítulo 18, a gente vai trabalhar com uma coisa que é bastante interessante, mas também bastante difícil, inclusive para os terapeutas, que é lidar com o medo da recaída e da morte.
que ficará presente o tempo todo. Né? Nem todo tratamento realmente vai ter uma cura rápida, uma cura espontânea, e talvez a gente não encontre realmente a cura e tenhamos algumas recaídas. Eu mesmo já passei por isso, eu tive o câncer de mama e depois eu tive uma recaída, eu tive uma metástase óssea. E eu tenho certeza que é uma coisa bastante difícil de lidar. E principalmente para aquelas pessoas que às vezes têm um câncer muito agressivo. Então ela precisa lidar com algumas situações e nós vamos trazer esse assunto à pauta. A questão da morte também é um assunto temido na nossa cultura. Né? Então ninguém quer falar, ninguém quer pensar sobre isso. E a única certeza que nós temos, doente ou não, é de que nós vamos encontrar a morte pela frente. Então, um dos objetivos desse capítulo é pensar que a gente pode remover alguns assuntos que são proibidos de serem falados. Isso vai gerando mais tensão física e psíquica. Então, é muito importante que a gente aborde esse tema e nós temos uma vivência bastante interessante que eu vou ajudá-los a perceber esse estado de recaída que você pode fazer, como você lidar com isso e quais são as suas crenças em relação a isso. Caminhando mais um pouquinho, a gente também já falou bastante em outros programas, com relação ao sistema de apoio da família. Né? O que a família pode fazer, como ela pode ajudar, como que nós também podemos entender os sentimentos da família, não são só os nossos sentimentos. Né? Como que é a comunicação em família, criar um ambiente honesto e acolhedor, pensarmos em qualidade de vida, não só para o paciente, mas também para a família. A família, por exemplo, ela tem outros afazeres e algumas coisas que diminuem a atenção. Então, nós não podemos ficar focados no paciente, né? A vida precisa continuar e nós também precisamos preparar junto da família uma atmosfera que seja propícia para a cura. Então, uma cura não só do paciente, mas uma preparação para a família também aceitar essa cura e saber lidar com ela, que talvez seja tão difícil quanto lidar com a doença, por incrível que pareça. Então, veja que nós temos diversos temas que nós falamos desde o início, diversas etapas que deverão ser cumpridas. Isso aqui é o programa Simonton. Então, se vocês recapitularem o que eu falei, vocês podem ver que nós temos atividades para o corpo, por exemplo, como essas questões de exercícios físicos, nós temos meditação, nós temos visualização para cuidar da parte emocional, da parte espiritual. Então, é um programa que vai contemplar diversas fases da sua doença e que vão lhe ajudar a ter uma postura diante da doença e isso vai ajudar seguramente nos efeitos da quimioterapia, a medicação, né, o enfrentamento para as dificuldades que possam vir, exames e até notícias que não são tão agradáveis assim. Aprendermos a lidar com as pessoas que estão à nossa volta e mais do que isso, se você sabe fazer o circuito para a doença, nós vamos brindá-lo como um circuito para a saúde, pensando sempre em você como um ser que merece ter esse conhecimento amplo de quem é você, como você se relaciona e o que você deseja da vida. Lembrando também que nós estaremos cuidando também da família. Bom, a nossa dica de hoje para por aqui, nós voltaremos falando cada pedacinho desse programa e eu gostaria que você deixasse o seu depoimento. Se você está experimentando alguma técnica, se você leu o livro, se o que nós estamos falando está te ajudando, está ajudando alguém da sua família ou você mesmo. E faça também perguntas, tire as suas dúvidas e participe do nosso programa, não só assistindo, mas também divulgando aos seus amigos, porque certamente levaremos informações de qualidade e nós melhoraremos a vida dessa pessoa que está enfrentando uma situação tão difícil, que não necessariamente precisa ser câncer, mas qualquer outra doença que seja grave. Esperamos contar com a sua presença nos próximos programas e com o seu apoio divulgando também. Um abraço, até mais.